Jafé foi pai de Magog. Seu haplogrupo é identificado com os haplogrupos I, J. Magog deu origem a vários povos, desde a Europa até a Ásia. Um desses povos podem ter sido os Cro-Magnons. Muitos identificam os Cro-Magnons como os primeiros europeus. Isso se deve ao fato deles terem dado origem à maioria dos europeus modernos. Eles tinham corpos robustos, fortes e pesados. Curiosamente, Magnon lembra Magog, mas isso se deve ao fato de seus primeiros ossos terem sido encontrados numa região chamada Magnon, na França. Os Cro-Magnons deram origem a vários povos modernos, principalmente os escandinavos. Esses primeiros caçadores e coletores podem ter saído da Crimeia, ao norte do Mar Negro em direção à Europa, na rota de migração. Os Cro-Magnons desenvolveram flautas, armamentos de caça e até tinham sua própria religião. Os Cro-Magnons são bem conhecidos por criar uma gama diversificada de obras artísticas, incluindo pinturas rupestres, estatuetas de Vênus, bastões perfurados, estatuetas de animais e padrões geométricos. Eles também usavam contas decorativas e roupas de fibras vegetais tingidas com diversos corantes vegetais. Para a música, produziam flautas e apitos de osso, e possivelmente também rugidos de touro, liras, tambores, idiofones e outros instrumentos. Eles enterravam seus mortos, embora possivelmente apenas pessoas que haviam alcançado ou nascido em posição elevada. Eles cruzaram com os Neandertais, mostrando uma interação entre os descendentes de Cã e Jafé. Eles também já habitaram o Oriente Médio. Eles eram habilidosos na caça aos mamutes e outros mamíferos. Eles desenvolveram projéteis para arremessar, lança e arpões, armadilhas de queda para atrair animais, e principalmente, o trabalho em equipe. Eles podem ter desenvolvido acampamentos especialmente para caças. Com o tempo, os Cro-Magnons, descendentes de Magog, foram se misturando com outros descendentes de Jafé, como os de Gomer, Tubal, Meseque, Rifate, Askenaz, entre outros. Por exemplo, os citas eram descendentes de Magog, mas, embora os Cro-Magnons tinham deixado herança genética neles, não constituiu um número expressivo de DNA Cro-Magnon em citas. Flávio Joséfo disse que o Magog deu origem aos citas, e cientificamente falando, há pouco DNA Cro-Magnon nos citas que, posteriormente dariam origem aos cimérios, que também habitavam a Crimeia. Curiosamente, a mitologia grega e escritores antigos falavam de uma terra ártica, chamada de Hipérbore. Esta terra pode ter sido inspirada em terras reais, como a Escandinávia, Grã-Bretanha ou Sibéria. Em muitas versões da história, eles viviam ao norte das montanhas Rifianas, que os protegiam dos efeitos do vento frio do norte. Os montes Rifianos, reais ou não, foram identificados com Rifate, um dos filhos de Gomer. O filósofo estoico do século II, Hieróclis, equiparou os hiperbóreos aos citas e os montes Rifianos aos montes Urais. Clemente de Alexandria e outros escritores cristãos primitivos também fizeram esta mesma equação cita. Os europeus do norte, escandinavos, quando confrontados com a cultura greco-romana clássica do Mediterrâneo, identificaram-se com os hiperbóreos. Isso se alinha com o aspecto tradicional de uma terra perpetuamente ensolarada além do norte, visto que a metade norte da Escandinávia enfrenta longos dias durante o auge do verão, sem nenhuma hora de escuridão, o chamado sol da meia-noite. Como dito anteriormente, os Cro-Magnons deram origem aos escandinavos e pode ter sido com eles o desenvolvimento da pele branca bem clara. Saindo da Europa, vamos à Ásia. A linhagem de Jafé, através de Magog, migrou através da Rússia e habitaram a lugares como a Mongólia, o Cáspio, a China e a Sibéria russa. Na Rússia, surgiu o povo Evenki. Os Evenki são às vezes conjecturados como conectados ao povo Xivei que habitou a grande cordilheira Kinga nos séculos V a IX, embora a terra natal da maioria do povo Evenki esteja nas vastas regiões da Sibéria entre o lago Baikal e o rio Amur. A língua Evenki forma o ramo norte do grupo linguístico manchu-tungúsico. Os ancestrais dos Evenkis do Sudeste provavelmente viveram na região de Baikal, no sul da Sibéria, perto da atual fronteira com a Mongólia. Isso é consistente com a rota de migração dos descendentes de Magog. A religião dos Evenkis era o xamanismo, mas muitos adotaram o budismo tibetano e o cristianismo ortodoxo. Na mitologia do povo Evenki, os mamutes foram responsáveis pela criação do mundo,
escavando a terra do fundo do oceano com suas presas. Curiosamente, esta descrição é consistente com a fisionomia e características dos mamutes, que usavam suas presas para escavar a neve e encontrar comida. Pode ser que os Evenquis viram mamutes em vida antes de sua extinção em 1650 a.C. Muitos povos siberianos desenterravam carcaças de mamutes para comer. Os Selkups originaram-se na bacia média do rio Obi, a partir de interações entre a população aborígene eniseiana e os povos samoiedas que vieram para a região das montanhas Sayan durante a primeira parte do primeiro milênio depois de Cristo. No século XIII, os Selkups ficaram sob o domínio dos mongóis. Por volta de 1628, os russos conquistaram a área e os Selkups foram subjugados. Os Selkups se juntaram a uma revolta contra o domínio russo, mas foram abatidos a tiros e derrotados. Os Selkups acreditavam que os mamutes viviam no subsolo e guardavam o submundo, enquanto os Nenetes e os Mansi, os últimos dos quais, junto com os Khanty, conceberam os mamutes como pássaros gigantes, acreditavam que os mamutes eram responsáveis pela criação de montanhas e lagos, enquanto os Yakuts consideravam os mamutes como espíritos da água. Os ancestrais do povo Mansi povoaram as áreas a oeste dos Urais. Descobertas Mansi foram descobertas nas proximidades de Pir. No primeiro milênio antes de Cristo, eles se expandiram para a Sibéria Ocidental, onde se assimilaram aos habitantes nativos. Outros pesquisadores dizem que o povo Khanty se originou na estepe do sul dos Urais e se mudou para o norte, para sua localização atual, por volta de 500 depois de Cristo. Os humanos interagiram com mamutes há cerca de 4.000 anos, com vários ossos de mamutus meridionalis do sítio de Dmanisi, na Geórgia, com marcas sugeridas como resultado de abate por humanos antigos. Durante o período glacial pós-diluviano, os humanos caçavam mamutes lanosos, e usavam seus restos mortais para criar arte e ferramentas, e os retratavam em obras de arte. Restos de mamutes colombianos em vários locais sugerem que eles foram caçados por paleoíndios, os primeiros humanos a habitar as Américas. Os humanos usavam carne, couro e presas de mamute para vários propósitos, incluindo alimentação, vestuário, abrigo, ferramentas de artesanato e arte. Imagens e restos mortais de mamutes aparecem em várias formas de arte, incluindo pinturas rupestres e esculturas em marfim, indicando sua importância na cultura humana e potencialmente em contextos religiosos ou cerimoniais. É nítida a incrível relevância do mamute na cultura desses descendentes de Magog. Curiosamente, Togarma, um dos filhos de Gomer, cujo nome significa quebrador de ossos, também teve descendentes habitando terras árticas e siberianas. Assim, concluímos a origem de outros descendentes de Jafé e seu relacionamento com estas belas bestas.